Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós, que temos nossa saúde mental impactada diariamente por decisões políticas e econômicas, pelos riscos ambientais e por toda sorte de desavenças sociais. É sobre nós, contemporâneos de uma pandemia, de uma guerra, da automatização dos processos e de uma geração sem perspectiva. É sobre nós, humanos que desde sempre queremos respostas sobre como ter uma vida mais leve e feliz. Sobre tudo isso e muito mais que eu converso agora com o meu convidado diretamente de Garopaba, Felipe Geltens. Olá, meu querido, seja bem-vindo. Ô, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, participando desse teu projeto aí tão bonito, né? A pergunta que não quer calar, eu pronunciei seu sobrenome corretamente? Quase lá, quase lá. Mas isso é muito comum, Rodrigo, muito comum. Desde que eu sou pequenininho, desde o colégio lá, a professora, quando chegava na minha hora de me chamar, ela dizia: Felipe, como é que fala teu nome? E como fala o seu nome? Gethem. Getams. Meu querido, antes eu vou me autodescrever, que eu devia ter feito isso logo no começo, e eu sempre me esqueço de fazer isso. Eu sou um homem branco. Tô usando uma malha azul escura, tenho para fora aqui da minha malha uma corrente com uma chave, tenho meus cabelos grisalhos com meu topete sempre a postos, e a partir de agora é com você, eu quero que você se apresente para todos nós, e também se puder incluir sua autodescrição para quem tem baixa visão ou quem não enxerga ou não está nos vendo, eu agradeço. Bom, eu sou também um homem branco, tenho cabelo castanho, relativamente comprido, um penteadinho para o lado e estou vestindo um moletom preto. Perfeito. E quem é você, Felipe? O que você acredita, que fez você chegar aqui para conversar com a gente sobre nós? Bom, quem sou eu? Essa pergunta ela é complexa, né? Porque ela faz a gente, se a gente pensar nela de verdade, assim, né? Para saber quem é a gente na essência, vem tanta coisa. Mas para resumir, não me alongar aqui, eu sou profissional de comunicação e marketing, mas há alguns anos eu venho me dedicando ao comportamento humano. E por que eu faço isso? Bom, com meus 34 anos, eu imagino, isso, se eu me lembro bem, foi com 34 anos, eu tive uma crise de pânico muito intensa. E essa crise de pânico me levou para o hospital.
E eu, na maca do hospital ali, recebendo um calmante na veia, fiz uma reflexão assim em relação à minha vida. Eu vinha enfrentando muitos episódios de depressão, muitos episódios de crise de ansiedade, crise de pânico. E naquele momento, assim, eu parei para pensar sobre como estava a minha vida, né? E o que eu queria dali para frente. E eu tomei a decisão que eu não queria viver preso àquilo, né? Eu não queria mais viver enfrentando aqueles momentos assim de tanta infelicidade, de tanta amargura, de tanto sofrimento emocional. De sobrevivência, né? E aí eu decidi que eu ia entender o que acontecia comigo, por que acontecia e como lidar com aquilo. E entrei num profundo processo de autoconhecimento e de busca, né? E aí eu comecei a levar muito a sério o processo terapêutico, livros, workshops. E, de fato, todo esse autoconhecimento, tudo que eu fui aprendendo, começou a me tirar daquele lugar. Alguns anos depois, eu comecei a escrever um blog chamado Vida Você é Minha, contando a minha experiência com a ansiedade e com a depressão. E começou a ter um reconhecimento das pessoas, de ler, de se conectar e tal, isso lá em 2013, eu acho. E começou a surgir alguns convites para palestrar sobre o tema em organizações. E aí eu quis, a partir daí, buscar ainda mais formas de me expressar e, de alguma forma, trazer impacto para as pessoas e para a sociedade sobre o tema. E o meu negócio, que era propaganda, começou a migrar para uma consultoria de bem-estar nas organizações, né? Então, eu fiz formações na área, no Brasil e fora do Brasil. Hoje, eu tenho uma empresa de consultoria que trabalha nessa área, né? Eu repito uma frase que eu escutei de alguém que eu não me lembro quem é, então eu não posso dar aqui o crédito, mas que eu procuro fazer as organizações serem lugares onde as pessoas queiram estar, não lugares onde elas precisam estar. Lugares de crescimento e desenvolvimento emocional, não lugares de adoecimento emocional. E isso me levou a, agora há pouco tempo, fazer um documentário chamado Vida Mais Leve. E é um documentário que eu estou escutando pessoas sobre esse tema, né? Como ter uma vida mais leve, como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, o que a gente pode fazer para se livrar dessas amarras, né? Eu chamo de mais leve porque durante muito tempo eu me senti carregando umas correntes, assim, carregando uma bigorna, como se a vida fosse pesada, fosse difícil. E não precisa, né? Eu acredito que é possível a gente acessar algo na gente mesmo para conseguir lidar com isso, conseguir lidar com essas pressões e mazelas da vida e pressões que a gente coloca na gente mesmo, né, para ter uma vida mais leve, mais feliz, com um maior sentido. Ô Felipe, há quanto tempo você está produzindo o Vida Mais Leve? Vida Mais Leve começou a ser produzido em fevereiro desse ano. Então, na verdade, Em 2022. Ele é um bebê ainda, né? Vamos pensar que ele tá engatinhando ainda, mas como algumas pessoas já passaram por aqui do audiovisual, quais foram os processos de ansiedade que você passou nesse momento de produção, de pré-produção? Porque as pessoas que veem um produto audiovisual de pé, né, às vezes acham que é tudo muito fácil, que é tudo muito um estalar de dedos e muito mágico. Como tem sido esse processo desse trabalho de criação e de produção de um produto audiovisual? Tu sabe, Rodrigo, que eu acho que o pior está por vir, né? Porque como ele é um documentário, a gente está captando todos os depoimentos dos convidados. E depois isso vai virar um roteiro. Perfeito. Né?
Então, fica mais fácil para o roteirista até ter depois todos as transcrições das entrevistas, os depoimentos, para conseguir costurar um roteiro. Eu já imagino como ele seja, como eu gostaria que ele seja acabado, mas eu acho que o pior está por vir ainda. O que tem sido mais complexo é a agenda, né? Conseguir que as pessoas com as quais eu estou contando para dar seus depoimentos, para dar as entrevistas, conciliar as agendas e que elas aceitem, né? Eu tinha, por exemplo, o Andrew Solomon, ele mora na Inglaterra, ele foi um dos primeiros a aceitar e não fechou, e a gente acabou não indo até lá para fazer, e ele vai acabar ficando fora, porque tem um grande custo para a gente ir para lá também. Né? A gente não tem lá uma grande verba, mas a gente está fazendo junto às leis de incentivo à cultura, né? Então, isso foi um facilitador para a gente ter a verba para fazer, mas tudo tem acontecido de uma forma muito fluida, muito tranquila, desde de conseguir as empresas para apoiar. As duas empresas, as primeiras que eu fui, já se conectaram com a ideia do projeto, prontamente se colocaram à disposição para auxiliar. Então, tem Por acontecido de uma favor, dê forma muito créditos tranquila, a assim, graças a elas. Deus. Por favor, dê créditos a elas. Isso. Então, a Febraform é uma indústria de embalagens, de food service, e a Construjá é uma distribuidora de material de construção. É importante a gente valorizar as empresas que valorizam o audiovisual. É nesse caminho que um vai dando a mão para o outro e a gente vai construindo, ainda mais nesse período tão complexo para essa área aqui no Brasil, quem se dispõe a apoiar o cinema, a televisão, o conteúdo, tem que ser devidamente reconhecido. Né? Eu quis fazer essa pergunta porque todas essas etapas pela qual você está citando, você citou que você está passando com o Vida Mais Leve Doc, é o que a gente passa aqui no Sobre Nós, né? Seja fazer o agendamento das pessoas, fazer o encaixe de uma história com a outra, de você ter uma fluidez, você trabalhar com muito mais paixão do que com investimento, né? E todos esses trabalhos a gente depende de redes de apoio, de pessoas que vão trabalhando ao nosso lado, e a gente vai fazendo o exercício de manter a mente sã, o corpo sã, para poder sempre oferecer o melhor conteúdo para as pessoas, né? Agora, seguinte. Perfeito. Quando tu fizeste o questionamento ali, tu perguntou, o que está te trazendo ansiedade, né? Eu não estou tentando controlar o processo, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que está fazendo com que seja leve fazer o documentário. Estou deixando fluir. Estou convidando, se as pessoas se colocam à disposição, vamos lá, a gente ajusta a agenda. Mas não estou colocando muita expectativa. E isso está sendo muito bom, porque, inclusive, durante as entrevistas, assim, as primeiras que eu fiz, eu quis ter muito tema na ponta da língua, conhecer muito o trabalho daquela pessoa, mais a fundo do que eu já conhecia. Mas as melhores entrevistas são as que eu vou mais leve, assim, deixando a coisa fluir, deixando a coisa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Vamos lá. Pensando em ansiedade, um pagodinho para dar aquela aliviada. Quando a gente está pensando nesses movimentos de ansiedade, né? Vamos falar aqui. Quando você estava falando da sua trajetória, né? De que você passou por momentos de ansiedade, depressão, que você tinha muitas amarras, e eu acredito muito na liberdade como um conceito que é muito importante para os nossos tempos atuais, né? A gente é preso por obrigações, por pressões, e quando eu falo obrigações, acho que todo mundo tem que assumir seus compromissos, né? Mas a gente tem muitos compromissos que eles nos escravizam, né? E quando eu penso em ansiedade, eu fiz um exercício ao contrário, até anotei aquelas que são os diagnósticos de ansiedade, mas eu quis pensar nos gatilhos que nos levam a ter algum tipo de ansiedade. Eu listei aqui, que é: família gera alguns conflitos familiares, geram ansiedade. O trabalho gera ansiedade. O estudo
gera ansiedade. Religião e religiosidade também pode gerar algum tipo de ansiedade. O futuro e o meio ambiente, questões raciais, questões sexuais, e aí tanto de identidade de gênero, quanto a própria sexualidade, que tem toda uma pressão de performance, e passando também pelas questões políticas e econômicas que também geram ansiedade na gente. Quando a gente olha para todo esse universo, assim, como que você do repertório que você já tem, quais desses ou quais outros que a gente precisa ficar mais atento, Felipe? Isso é uma questão muito individual, cara. Primeira coisa, assim, o que eu acho? Já me disseram assim, Felipe, por que tu não faz um curso online de ensinar as pessoas a lidar com a ansiedade? Eu falei, porque eu não vou prometer isso para ninguém, porque a pessoa é uma coisa individual, não dá para dizer, aperte esse botão que tu não vai mais ter ansiedade. Né? Então, isso é uma característica única daquele indivíduo para o gatilho, para a coisa que vai gerar mais ansiedade nele. Dito isso, eu acho que uma das coisas que foi para mim, talvez, a informação e o conhecimento mais libertador que eu tive em relação à ansiedade foi que não existe, não é algo que não é a família, não é o governo, não é o esporte, não é nada disso que tu falou que vai gerar ansiedade. O que vai gerar ansiedade é a percepção que a pessoa tem dela frente ao desafio. Seja ele um conflito familiar, seja ele perder o emprego, seja ele ter uma competição, seja ele ver as questões ambientais. Porque uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que a ansiedade é medo. Simples. Né? E é fruto de uma visão distorcida que a gente tem das nossas habilidades frente aos desafios que a gente enfrenta. Ponto. Né? Então, o principal, eu acho, aspecto, a gente fazer reflexão nesse ponto é por que esse desafio ou esse gatilho está me gerando essa sensação? O quanto eu estou superestimando, talvez, o que está acontecendo e o quanto eu estou me subestimando frente a isso para estar me gerando tanta ansiedade. Né? Porque se a gente for pensar na palavra pré-ocupação, a pré-ocupação já é uma ansiedade. Eu me pré-ocupo em relação a algo. E tudo isso, no fundo, lá no fundo é medo. Então, a gente usa a palavra ansiedade, às vezes, de forma errada. Eu estou ansioso porque vai chegar meu companheiro ou minha companheira nesse final de semana. Isso não é ansiedade, isso é vontade de. Até se a gente for ver na língua inglesa, no Brasil a gente usa, né, ansiedade para se referir a algo bom que pode acontecer. Mas no inglês eu vou dizer exciting, né, para algo bom, e anxious para algo ruim. Né? Felipe. Então a gente na língua portuguesa, diga. Você trouxe um ponto que eu acho muito interessante e que eu já falei em alguns episódios sobre isso, que é o seguinte: a gente precisa aprender a dar nome para as coisas, porque se a gente não dá nome para as coisas, não batiza, elas morrem e elas viram pagãs, e aí depois vira encosto e é difícil de mandar embora. Então o que acontece? Quando a gente está falando, às vezes o que a gente está sentindo não é ansiedade, é medo. Às vezes o que a gente está sentindo não é ansiedade, a gente está sentindo expectativa. A gente está excitado por alguma coisa que vai acontecer pra gente ou com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das palavras, porque, por exemplo, mesmo a depressão, né? A gente banalizou a expressão depressão, eu tô deprimido, e às vezes a pessoa ela está triste. E aí, por conta disso, muitas vezes, a pessoa que está com depressão, ela não consegue identificar que ela está com depressão, porque todo mundo acha que aquilo é só uma tristeza, enquanto que, na verdade, pode ser uma depressão. Vamos transitar por esse lugar, porque eu acho bem interessante a gente trazer esses conceitos de um jeito mais didático para as pessoas. Uhum. Bom, primeiro,
fundamental essa tua reflexão e a maneira com que tu quer conduzir isso, porque, de fato, os dois, vamos falar em ansiedade e depressão, que andam muito juntos, né? Embora sejam coisas diferentes, elas andam muito juntas. De fato, é muito banalizado, né? Da mesma forma que tu disseste, né? Uma tristeza pode ser confundida com depressão, e a depressão é uma doença incapacitante, né? Então, se a pessoa está deprimida mesmo, ela está incapacitada. A pessoa geralmente não consegue sair de casa, geralmente deixa de fazer as coisas que ela gosta de fazer, ela perde apetite. Então, tem vários aspectos assim que a gente tem que dar a importância devida a esses temas. Quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade ela pode ser leve também. E tem um nível de ansiedade que até aumenta o teu nível de performance. O problema é que quando ela chega num nível que também se torna incapacitante. Então, assim, tem uma ansiedade, vamos chamar assim, uma ansiedade boa, né? Agora, o que tem que ficar super claro é qualquer ansiedade é medo. Felipe, vai ser medo. Eu não quero perder exatamente esse ponto onde você está, porque é o seguinte, eu listei aqui alguma coisa exatamente sobre o que alguns estudiosos falam que é o aspecto positivo, entre imensas aspas, da ansiedade. E que, mais uma vez, como ela funciona, se não como medo, como um jeito do corpo ou um jeito da mente, um jeito que o ser humano, desde o tempo das cavernas, ele desenvolveu para se precaver de alguma coisa. Né? Então, para que ele não corra o risco de alguma coisa, esse movimento cerebral e químico foi desenvolvido e que pode ser um momento de preservação ou de medo, que são eles. E aqui eu vou listar alguns só para a gente poder falar sobre isso, e que tem muito a ver com o caminho que você estava seguindo, que é antecipa problemas futuros. Então, ansiedade antecipa problemas futuros. Eu tenho medo de que alguma coisa aconteça, vou antecipar isso para eu evitar. E isso, a depender do momento, é bacana. Impulsiona buscar conquistas, né? Para eu não ter uma falta, o medo de faltar alguma coisa, eu vou correr atrás de alguma coisa. Pronto, a ansiedade pode nos deixar pronto para a luta ou para fugir de situações limites. Luta, se eu tenho que lutar, é porque tem alguma coisa errada, eu tô com medo de alguma coisa, eu tenho que lutar, ou tenho medo de alguma coisa e tenho que fugir. Algo te ameaça. Exato. Nos deixa alertos e atento ao perigo. Então, deixa eu me preservar aqui. Mas, muitas vezes, esse tema aqui, alerta e atentos ao perigo, eu quero fazer muito um parênteses com o que a gente vive hoje dos noticiários e das fake news, como isso vai deixando a gente cada vez mais alerta, em estado de ansiedade constante, porque a gente pega aquelas notícias que parece que pra gente é verdade, vão reforçando essas verdades que de repente não são tão verdades assim, e a gente vai sempre sendo reativo em cima disso. Mais um ponto, o ser humano sobreviveu a inúmeros perigos desde a sua humanidade, desde o seu desenvolvimento como humanidade, em função de sua capacidade de detectar ameaças. Então, como você disse, só queria levantar esses tópicos aqui, também tem o seu lado bom, porém, vai que é tua, Tafarel. Não, tudo que tu disse, todos os aspectos que tu falou estão relacionados a medo. Sim. Tudo está relacionado a medo. Eu estou buscando me preservar de uma ameaça. Eu estou me preparando para que algo não dê errado, ou para evitar que algo dê errado. Eu vou lutar contra uma ameaça, eu vou fugir de uma ameaça. Para mim, essa foi a grande ficha que caiu em relação a entender o que é ansiedade. Então, quando a gente vai olhar a teoria do flow, né? A teoria do flow nos diz que quando eu tenho um grande desafio e uma alta capacidade de lidar com aquele desafio, eu entro no estado de flow, que é aquele estado de motivação intrínseca, de feedback positivo, que eu sou capaz de realizar aquilo apesar da dificuldade, de perder a noção do tempo. Só que essa mesma teoria também mostra que quando eu tenho um grande desafio e pouca habilidade, eu vou estar ansioso, né? Simples assim. Então, diante de qualquer momento que eu sentir estou ansioso
o que pode estar acontecendo. Porque diferente, vamos pensar assim, tecnicamente, medo. Entrou um cachorro, eu tenho medo de cachorro, eu sei. Esse cachorro me ameaça, eu estou com medo. Ansiedade, medo futuro de algo que não está claro. Isso é ansiedade. Eu não tenho clareza a respeito do que me ameaça. Mas é medo, é o mesmo mecanismo no cérebro que vai desencadear esse processo físico de luta ou fuga. Igual. Então, sempre diante de algo, pensar o que no futuro pode estar me ameaçando. Então, quem tem muito medo de falar em público, por exemplo, tem uma reunião do time na empresa semana que vem, e a pessoa começa a se sentir ansiosa no fim de semana. E não sabe por quê. Quando para pensar e avalia o que pode estar me ameaçando, daqui a 3 dias eu tenho aquela reunião. Já está me gerando aquele processo inconsciente de medo, de ansiedade, de buscar a preparação, de se sentir ameaçado por algo. Então, esse é o exercício que eu sempre faço, né? E aí eu busco a resposta. O que pode acontecer de pior? Esse desafio é real ou é imaginário? Existe algum fato que comprove que a fantasia que eu estou fazendo de que algo pode me fazer mal é verdadeiro? Tem algum fato que prova isso? Ou isso é baseado em opinião? Ô Felipe, Quando eu começo a fazer esse exercício, o que você acabou de dizer, eu vou desconstruindo o desafio. O que você acabou de dizer, na verdade, me lembrou a minha primeira experiência na TV, que eu fui dar, eu não sei se foi uma entrevista, ou se eu já estava conduzindo o programa e tinha a Márcia que apresentava aquele programa, e ela falou assim para mim: Rodrigo, você tá com medo? Eu falei, me ajeitei, falei assim, tô. Ela falou assim, faz o seguinte, troca medo por responsabilidade. A partir de agora, tudo que você for falar e que você for fazer, faça responsavelmente. Saiba que você vai fazer alguma coisa seguindo suas habilidades, suas competências, ela não usou essas expressões tão técnicas assim, mas assim, vai por esse caminho que dá tudo bem, que vai dar tudo certo, né? E eu divido muito com as pessoas essa experiência. Márcia, um beijo imenso para você. Márcia, que cantou De Noite Eu Rondo a Cidade, esposa do Silvio Luiz, muito querida, e que eu aprendi muito com ela por 2 anos trabalhando juntos, e que eu acho que tem muito a ver com essa história de você poder, se você não está preparado, você pode se preparar, né? Ou se você não dá tempo, o que você tem de bom dentro de você para usar naquele momento, né? Perfeito. Esse processo de desconstrução do desafio, ele anda junto com um processo de olhar para ti, né, e dizer, por que eu não estou me considerando apto para lidar com esse desafio? Será que eu não tenho as habilidades para lidar com esse desafio? Tu, né, diante quando estava com medo de apresentar o programa, né, a questão da responsabilidade, né, e de buscar assim, não, eu vou fazer o que é certo, o que eu sei, né? Isso é algo que tu está reforçando a tua autoestima, né? E a ansiedade está muito relacionada à autoestima, mas muito relacionada à autoestima. Tu vai ver uma pessoa extremamente ansiosa, provavelmente é uma pessoa que tem autoestima baixa. Ela não acredita nas habilidades que ela tem, na capacidade dela de lidar com os desafios que ela enfrenta. Felipe, bomba, E o bomba, mundo hoje está bomba. nos apresentando tantos desafios que está todo mundo ansioso, porque tem mais desafio surgindo do que eu tenho habilidade de me preparar para ele. Felipe, quando você fala que a ansiedade ela está intimamente ligada com a autoestima, em algum lugar na minha cabeça, isso faz muito sentido, né? Quando a gente vive numa epidemia de ansiedade no mundo e no Brasil, o Brasil liderando puxando aí o ranking, né? Isso me lembra muitas coisas que vem acontecendo no Brasil, que vem afetando a autoestima do brasileiro, né?
enquanto nação, enquanto identidade mesmo né, do verde e amarelo, que vem sendo tão desqualificado. Mas, e aí é uma pergunta mesmo, tá? Isso tem uma construção social, mas também tem a ansiedade química, que é a doença, ou ela sempre passa pelo comportamental? Pra gente não deixar rasa a conversa, sabe? Tu pode repetir tua última fala, que eu perdi aqui, deu um Tá. corte. Na verdade, o que eu estava falando é pra gente poder não deixar rasa a conversa, né? Então, pra gente conseguir entender o quanto que tem uma ansiedade. E aí fica junto, inclusive, uma pergunta, né? Se existe essa diferença de uma ansiedade de comportamento por uma ansiedade química, biológica, de doença, ou se, na verdade, elas sempre se misturam. Porque a depressão é uma coisa, um processo químico, por exemplo, né? Os processos sempre vão ser químicos no nosso cérebro, né? Toda a questão está relacionada ao quanto o ambiente está nos impactando e quanto a gente está gerando o processo químico a partir da avaliação que a gente faz do que está acontecendo. E sempre vai ser químico, né? Por exemplo, eu estou diante de um desafio e a minha amígdala cerebral vai disparar um sinal que vai fazer a glândula adrenal lá liberar adrenalina e está feito o processo químico, né? Eu não sei exatamente, eu estou fazendo uma pós em neurociência, agora não sei exatamente, espero que não esteja errando em relação às nomenclaturas, mas é um processo químico sempre, mas ele sempre vai ser fruto da avaliação que eu faço de mim diante do desafio que me coloca naquele momento. Mas ele sempre vai passar por essa questão cognitiva? Ou porque a minha pergunta é o seguinte: esses processos podem acontecer sem a minha consciência, né? Porque assim, tem a depressão, vamos pensar que vou botar a lente da depressão, tá? Eu vivo uma situação de merda e essas coisas vão afetando o meu emocional e isso vai gerando em mim um embotamento, um murchamento e aí até que vira uma doença. Mas existem outras pessoas que vivem num ambiente próspero, num ambiente com muitas possibilidades, com muitas coisas, e que às vezes um processo químico que às vezes não tem a ver necessariamente com o externo, faz com que ela entre num processo de murchamento, de uma percepção equivocada não, mas uma percepção mais acinzentada do mundo, e ela adoece. Isso pode acontecer, ou dentro dos seus estudos, obviamente, isso pode acontecer, ou sempre passa por esse processo cognitivo. Eu não estou interpretando bem a vida, por conta disso eu disparo minha adrenalina, minha noradrenalina, meu cortisol, e eu vou entrando nesse looping de espiral descendente. Bom, eu não sou médico psiquiatra, eu gosto de dizer que eu sou curioso, né? E estudo muito o tema. E procuro escutar o máximo possível as pessoas. Até onde eu sei, pode ter um processo de depressão relacionado à questão genética, tá? Mas eu acredito que a maior parte dos casos são pessoas que são impactadas pelas suas experiências e pela forma como elas veem o mundo, né? Por exemplo, o Dr. Luca Osolino, que a gente entrevistou lá em Los Angeles, ele é um cara que fala muito sobre a neurociência e as relações de afeto, né? Então, ele traz muito como as nossas experiências na infância vão impactar a nossa saúde emocional na fase adulta. Então, ele traz muitos relatos assim, de crianças que são negligenciadas, que são abusadas, que sofrem violência emocional, que são desestimuladas, recebem, por exemplo, inputs que tu não é o bom o suficiente, você não vai conseguir, o mundo é difícil, as pessoas não são confiáveis, e essas pessoas vão crescer com esse modelo mental
muito mais propício para que lá na frente, em função da sua autoestima também reduzida, desenvolver uma patologia como uma depressão ou ansiedade. Outro aspecto da depressão, ela, assim, por que a ansiedade e a depressão andam tão juntas? Sabe por quê? Não, pode contar pra gente. As pessoas ficam num nível de adrenalina tão alto, com medo durante tanto tempo, sempre em alerta, sempre em luta ou fuga, com tanto cortisol, que chega um momento que o corpo diz assim, chega, eu não aguento mais. E aí ele desliga. E a pessoa deprime. Como uma forma de defesa Perfeito. Não, para tentar se regenerar em relação à ansiedade, tanto tempo de ansiedade. Felipe, eu gosto muito dessa analogia do desliga, porque ela tá tão a 100, a 200 por hora, vrrr, né? Que tem uma hora que ela tem que desligar. E uma pessoa, né, que a gente tem em comum, Exato. que é a professora Carla Furtado, ela fala muito, e aí eu não sei se porque citando algum estudioso, mas ela fala sempre sobre isso, né? Depois de um nível de estresse excessivo, né? Ou então depois de um nível de ansiedade muito grande, que você tá lá 300 por hora, e aí você puxa o freio de mãos, quando você solta, você não sabe onde que você vai parar, né? Então, nesse momento em que a gente está vivendo de tanta ansiedade, né, de um estresse crônico que a gente vem vivendo por conta da pandemia, por conta de guerra, por conta de tantas instabilidades sociais, por exemplo, no Brasil e no mundo, a gente não sabe muito bem ainda onde é que a gente vai chegar quando esse freio de mão for solto, né? Porque a gente está no nível X, quando a gente desligar, onde é que a gente vai parar? Ou será que a gente consegue viver numa sociedade onde todo mundo está no estresse crônico e todo mundo vai ter que desligar? Eu acho que fica uma reflexão aqui, de como a gente precisa se Não cuidar, consegue. né? Como a gente precisa se cuidar, né? Mas a gente não. Bom, está comprovado que a gente não está conseguindo, né? A cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. Né? Então a gente sabe que não está funcionando. E a gente vive esse mundo VUCA, que agora é o mundo BANI, né? Que é um mundo volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. A gente vive num mundo de incerteza. Além de ser um mundo de incerteza, é um mundo de muita cobrança. E o pior é porque é um mundo onde a gente está sozinho. As redes de apoio são cada vez menores. E o principal aspecto para uma pessoa se sentir segura é ela saber que ela é amada, é saber que ela é querida, é saber que ela é procurada, é saber que ela tem alguém. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista, antes de fazer o documentário, eu tinha um projeto presencial que se chamava Vida Mais Leve. E eu estava falando com uma psiquiatra, doutora Aline, e ela falou, Felipe, a família dos nossos pais, nossos avós, eles tinham 10, 12, 8 na família. Né? Tinha uma rede de apoio muito maior. Outra coisa, os caras pagavam a conta de luz, de água, tinha era muito mais simples a vida. Né? Eles não tinham as preocupações que a gente tem. Eles tinham acesso a muito menos informação. Isso a gente está vendo que, sobre certo aspecto emocional, é uma dádiva. Porque a vida era muito mais simples. E, de fato, a vida hoje é muito mais complexa. Outra coisa que o Dr. Lu Cosolino trouxe, ele falou assim, o nosso cérebro não tá acompanhando as mudanças que a gente está enfrentando. A gente não está preparado cognitivamente para lidar com o mundo como ele é. Porque antes, a nossa glândula, a nossa amígdala, ela disparava quando aparecia um urso. Né? Hoje, o urso pode ser o teu chefe te olhando torto. Pode ser alguém não dando um like num post teu. A profunda insegurança que as pessoas têm, não sou amado, não curtiram o meu post. O mesmo mecanismo de medo é disparado. O mesmo. O cérebro não sabe distinguir o leão
do post que Ô, não curtiram. ô Felipe, muito bom o que você traz também pelo seguinte, é a gente entender que antes a gente vivia isso 50.000 anos atrás, 30.000 anos atrás, sei lá, a gente tinha o medo do urso, o medo da onça, o medo da cobra, e quando ouvia um trovão, a gente sentia medo, né. Hoje, essa mesma constituição cerebral, ela dispara quando houve uma sirene, quando houve uma moto estourando o escapamento, tá, 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 tá. Quando você tem uma construção do lado da coisa, pá, 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 também te traz esse tipo de toda hora que você tem um sobressalto, é o seu organismo se preparando para um movimento de luta ou fuga, né. Então a gente vive Exatamente. quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de qualidade sonora de uma cidade, por exemplo, né, que a gente vive o tempo inteiro sob a tensão de alguma coisa imaginária, porque a gente é só aspas, uma britadeira, é só uma moto, é só uma sirene. E aí você sai de casa, aí você chega no trabalho, você tem os medos, imaginários, ou então, as suas projeções com um chefe olhando, um colega te questionando, em outros O casos. e-mail que tu recebeu, o e-mail com uma cobrança, o WhatsApp com uma solicitação, um colega pedindo ajuda, o resultado que tu não conseguiu entregar, tudo isso tá fazendo com que a gente entre num estado de cobrança, de autocobrança e de medo. Medo. Então eu gosto A quando você humanidade está com medo. eu gosto quando você traz esse ponto, porque é o seguinte, é para quem tá nos vendo, para quem tá nos ouvindo, que já normalizou esse tipo de ação no seu dia a dia, talvez ela não tenha consciência de como todos esses acontecimentos geram para ela ansiedade, né. E como tudo isso vai, em algum momento, talvez levá-la para um lugar onde ela tem que desligar, e podendo gerar em algum momento uma depressão. Então quero agradecer muito esse porque às vezes parece que é tudo muito distante, tá muito próximo da gente, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que tu trouxe uma palavra, assim, a questão da consciência, né? A consciência de eu saber que eu estou nesse ambiente, e mais importante que isso é a consciência de saber o que eu estou sentindo. Depois é a consciência de por que eu estou sentindo. E aí a consciência de buscar uma solução ou uma forma melhor de lidar com aquilo. Porque no automático não funciona. O automático, nesse caso, ele está querendo nos preservar de uma ameaça, quer nos manter vivo, só que no fundo a gente não está sendo ameaçado a ponto de perder a vida. Então eu ter a consciência da minha emoção é fundamental. Quando as pessoas me perguntam qual é o conselho para as pessoas lidarem com ansiedade e depressão, eu digo autoconsciência, autoconhecimento. E sempre apoiado por dependendo do nível que tu está de ansiedade e se está deprimido, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, alguém para te apoiar nesse processo. É importante dizer sobre tudo isso, como um apoio de um profissional de saúde, né. Então são 2 coisas. A primeira que eu ia falar, qual é a importância, jogando confete para cima de mim e de você, meu querido convidado, qual a importância de um documentário falando sobre uma vida mais leve, né? Tá exatamente porque a gente precisa trazer informação para as pessoas, para elas conseguirem ter consciência do que elas estão vivendo. Se eu não sou informado, eu não tenho condição de concatenar uma coisa com a outra. Quando eu, no Sobre Nós, eu falo com pessoas de organizações como o Capitalismo Consciente, falo com o conselheiro do Parque Ibirapuera, falo com uma escritora de livros pornográficos, eu tô passeando por vários nós, de várias camadas da nossa sociedade, né, para a gente conseguir ter essa percepção de como a vida ela tem
complexidade, sim, mas que se a gente aceitar o nosso natural, se a gente se libertar dessas amarras, talvez as coisas consigam ficar mais leves pra gente. Faz sentido isso, Felipe? Total, eu acho, Rodrigo, quando eu estava te escutando, que me lembrei de uma fala até que eu fiz ontem num workshop, porque assim, tanto o teu programa quanto o documentário, eles visam trazer informação para as pessoas, para despertar nelas uma consciência, né? Só que o processo de buscar a informação nelas é individual, né? Então, quando tu me pergunta qual é a importância do documentário, semente, provocar, trazer informação para o cara, pô, faz sentido, eu vou aprofundar. E provocar para que as pessoas se conheçam, porque não tem saúde mental sem autoconhecimento. Não tem, eu tenho que olhar para dentro. Se tu é uma pessoa ansiosa, quer ser menos, olhe para dentro de ti, o que está fazendo com que tu te sinta assim. E busque recursos para que tu te sinta melhor. Né? Existem, a ciência já está nos mostrando hoje que existem recursos que a gente, de forma deliberada, pode buscar para tentar melhorar o nosso bem-estar, mas fundamental autoconhecimento, fundamental ter esse olhar assim, ter esse autocuidado, também eu mereço conhecer. Porque a gente está muito preocupado em conhecer o mercado, em conhecer tendência, em conhecer um monte de coisa, e às vezes esquece de conhecer o que é mais importante, conhecer a mim mesmo. Só que não tem livro que vai te ensinar isso. Tem que ser uma biblioteca. E é processo, né? Só que quem consegue te ler é só tu mesmo. Caia para dentro de si. Ô Felipe, eu entrevistei a Mari Barros, ela trabalha com interculturalidade. Ela é uma profissional de relações internacionais e ela fala muito, ela prepara, para encurtar a história, ela prepara executivos que vão ser expatriados, seja do Brasil para o exterior ou para o exterior para o Brasil. E aí, no meio da nossa conversa, a gente caiu muito nessa expressão autoconhecimento. Mas é quando ela fala. E aí a gente travou a nossa conversa ali no autoconhecimento cultural. Né? De como a gente tinha que pensar na nossa cultura, como a gente tinha que entender qual é a nossa identidade enquanto brasileiro, para conseguir saber que a gente, de repente, não é tão bonzinho quanto a gente acha que a gente é, que a gente não é tão empático quanto a gente acha que a gente é, etc, etc. E aí eu falava muito com ela sobre essa história de como o processo de autoconhecimento, muitas vezes ele é romantizado, né? Ai, porque o autoconhecimento e as pessoas veem luzes caindo, pétalas de rosa desabrochando ao nosso redor. O autoconhecimento, ele é um processo que ele é muito potente, ele é muito transformador, ele é fundamental para a gente florescer, mas nem sempre ele é um caminho gostoso, né? Não, ele nunca é gostoso. Nunca é gostoso, porque o que impede as pessoas de fazer o processo de autoconhecimento, é preguiça, dá trabalho, e o segundo é porque eu vou ver sombra. Eu vou ver o quão falho eu sou. Eu vou ter que olhar para mim e dizer, cara, procrastinador, ou tu tá sendo mal, ou vai olhar para ti e vai doer. Não é um processo de pétala de rosa negativo, é um processo difícil, dolorido. Eu vou ter que olhar para coisas que foram pesadas. Só que aí eu busco uma frase do Andrew Solomon, que ele fala, né, que a gente não procura as experiências dolorosas que talham a nossa identidade, mas a gente procura a nossa identidade na esteira das experiências dolorosas. Ou seja, eu vou ter que olhar para minhas dores, principalmente na infância, para entender quem eu sou e o que me fez chegar até aqui. E isso dói. Então, o processo de autoconhecimento talvez seja o processo mais difícil do ser humano. E fundamental, se a gente quer transformar a sociedade, a gente precisa se transformar e a gente precisa... E é por isso que esse podcast chama Sobre Nós, né? Porque é sobre nós, sobre você, sobre mim e sobre os nós que existem dentro de mim,
né, que acabam criando espinhos nas minhas relações com o mundo e assim sucessivamente. Então, dá preguiça, dá trabalho, sim, senhoras e senhores, mas e eu com a Helena Galante, eu falei sobre isso. Como tem algumas pessoas que quando chegam no meu Instagram, por exemplo, elas adoram, eu percebo o nível de engajamento para posts que eu chamo de ursinho carinhoso, quando eu coloco uma frase: "O amor é belo e transforma a humanidade", todo mundo gosta de pensar nisso, né. Mas quando eu faço algum post provocando uma reflexão, causando algum tipo de incômodo, o nível de engajamento é menor. Eu percebo que as pessoas às vezes elas têm uma certa repulsa a esse tipo de conteúdo. Digo sempre que tá tudo bem, porque às vezes em água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e o ursinho carinhoso pode levar a pessoa a procurar, um outro É, caminho. Mas a gente precisa ficar atento, né? mas o que as pessoas procuram na rede social, né, Rodrigo, se não é escapar? Elas não estão procurando a elas mesmas na rede social, elas estão procurando os outros. Então, a rede social tem a parte boa dela, de conectar as pessoas, da gente se reencontrar, de encontrar muito conteúdo e tal, mas tem funcionado como uma grande válvula de escape. Então, quando eu vejo algo provocativo, que faz eu olhar para mim e dói, não é legal, Eu passo o né? dedinho, né, eu faço o dedinho. Piu, piu, piu. Não. Agora, se é uma reflexão legal, assim, que traz uma coisa bonita, todo mundo compartilha. Felipe, você citou algumas vezes o Andrew Solomon, que é um cara que ele escreveu o livro Demônio da Meio-Dia, que ele é uma bíblia, um livro enorme, ele é uma bíblia falando sobre a depressão. E ele tem uma frase que eu gosto muito dela, e gosto muito dela por quê? Porque eu, como especialista em felicidade e bem-estar, eu sempre me incomodo muito quando as pessoas elas colocam a palavra felicidade num lugar raso ou num lugar de superficialidade, né? Porque parece que é quase que uma ofensa dizer que você quer criar uma sociedade mais feliz, né? Mas porque as pessoas vão para um lugar onde vão falar de excitação, de um histriônico sem problemas e sem desafios. Não é o lugar onde eu penso. E por que eu estou fazendo toda essa costura? Porque ele tem uma frase onde ele diz o seguinte: o contrário de depressão não é felicidade, mas vitalidade, né? Que é exatamente quando estava falando sobre a incapacidade das pessoas, de repente, elas perdem o tesão. Às vezes elas até são funcionais, elas conseguem até interagir, fazer um sorrisinho largo no meio da cara, numa interação social, mas essa vitalidade, esse movimento de vida, ele se perde e obviamente que aí, fazendo uma conexão com uma frase anterior sua, né, se a ansiedade num dado momento, ela me leva para um pico que eu quero desligar e vou pra depressão, viver num movimento depressivo ou num movimento de depressão, pode também me gerar mais ansiedade, porque eu não consigo sair daquele lugar, né. Faz sentido? E aí daí fica uma roleta, fica um ciclo vicioso É, absurdo, né. sim, e se sentir incapaz de conseguir sair daquele lugar, né? Então, qualquer, qualquer coisa que me desafia e eu não me sinto apto para aquilo, eu estou preso nisso, vai gerar ansiedade. E é Para mim simplificou tanto, sabia, Rodrigo, quando eu me dei conta assim que a ansiedade é medo, eu comecei a pensar do que eu estou com medo. Eu tinha um grande medo da vida como um todo, né? E aí eu comecei a entender que eu não me sentia apto e capaz de lidar com os desafios que a vida trazia. E aí comecei a questionar isso. Será que não? Será que eu não consigo? Isso é fruto do quê? E então eu busco capacidade para lidar com os desafios, eu busco formações, eu busco.
E aí as tuas próprias experiências de conseguir atingir os objetivos, de conseguir alcançar as coisas, de ter respostas do mundo em relação à tua capacidade, vai te fortalecendo e vai trazendo, então, a confiança, vai fortalecendo a autoestima. Vamos lembrar que o antônimo de medo é coragem, e a coragem é uma virtude, né. Oi? Qual é o antônimo de medo? Tédio. O antônimo o oposto do medo é tédio? E quem É tá no tédio. e quem tá no meio do caminho entre o tédio e o medo? Coragem. Então tá bom. Então quem tá no meio do caminho Porque entre a coragem tem, não, você tem toda a razão, porque você tem toda a coragem, sim, sim, você tem toda a razão. Pode né? completa seu raciocínio, por favor. Não, eu uso muito a teoria do flow para explicar isso, né? Uma das energias do flow é a coragem. Só que eu só vou ter coragem quando eu estou diante de um desafio. Eu tenho que enfrentar algo, eu vou ter coragem para enfrentar, eu vou ultrapassar esse desafio, né? Eu estou sendo desafiado, ou, portanto, a palavra desafio já traz dentro dela o medo. O contrário do medo não é coragem, o contrário do medo é tédio. Quando na verdade eu cruzo, eu fico lá pra trás e eu nem me disponho, nem senti uma coisa e nem senti outra. Perfeito, sua colocação perfeita, Nada me desafia, tá sem graça. mas então o caminho do meio, que é exatamente a virtude é o caminho do meio, entre o tédio e o medo, o caminho do meio está a coragem, né, e a gente precisa ter coragem para fazer o autoconhecimento, a gente precisa ter coragem para procurar informação, a gente precisa de coragem para aceitar que às vezes a gente tem um diagnóstico, a gente precisa de coragem para aceitar a ajuda das pessoas, e também precisa ter coragem para estender a mão para uma outra pessoa que está fragilizada. Nos falta coragem, né? Muitas vezes, inclusive, para aceitar que tá tudo uma bagunça e a gente precisa começar a organizar as coisas, né? Pela gente, né? E começa sempre pela gente, né? Afinal de contas, o coragem é o coração agindo. E aí a gente põe esse, não é isso? E a gente põe afeto, a gente põe verdades ali. Felipe, pra gente chegar no. A gente já tá chegando no final do nosso bate-papo, veja só. Ah, Olha aí. eu. A felicidade, né? Ela, a depender da porta onde a gente bate, ela tem um conceito, né? Então, na neurociência tem um conceito, na psicologia positiva tem um conceito, em cada lugar consegue dar uma definição para a palavra felicidade. E aí eu estava pensando nisso, e eu queria saber de você se existe um conceito hoje sobre o que é depressão, sobre o que é ansiedade e sobre que talvez mais te agrade para a gente conseguir criar um platô para todo mundo que está nos ouvindo conseguir entender onde que ele se encaixa. Apesar de, como você disse logo no começo, cada um tem o seu gatilho, cada um tem a sua história, mas para a gente ter um ponto, né, nesse emaranhado da vida, qual seria a melhor definição para uma pessoa tentar puxar essa linha e começar a pensar sobre esse comportamento, sobre essa manifestação emocional? Eu não tenho, assim, nenhum construto científico que eu Tá, goste ou que eu use para definição de qualquer uma das duas. Para mim, o que define alguém fechado. com uma depressão patológica, assim, uma coisa que olha para isso, pelo amor de Deus, é quando a pessoa abre mão ou perdeu o desejo pela vida, né? Não faz mais as coisas que lhe davam prazer. Isso para mim é a primeira coisa que quando eu estava em depressão, eu olhando para trás, assim, eu olho assim, quando eu perdia a vontade de fazer as coisas que eu gostava, eu já sabia que eu estava com depressão, né? E hoje eu cuido muito com isso, assim, eu tive um episódio recente que eu enfrentei de novo, assim, botei o pé lá, eu achei que nunca mais iria me acontecer, e aconteceu.
E isso ficou muito claro para mim, assim, os aspectos que estavam me levando. Então foi mais fácil eu sair quando eu consegui entender. E uma das coisas que estava me acontecendo que eu percebi, assim, eu estou deixando de fazer coisas que me perdi o tesão pela vida. E quando a gente está falando em ansiedade, eu acho que a ansiedade ela é mais fácil, porque ela se expressa muito visceralmente, né, no nosso corpo. É mais fácil de a gente identificar a ansiedade na nossa respiração, no nosso comportamento, no nosso pensamento. Mas o que eu diria é um estado continuado de medo. Perfeito. E você sabe que a última entrevista que eu fiz foi na semana passada que elas são publicadas não é na mesmo o timeline não é o mesmo, né. Eu entrevistei uma Ialorixá, uma sacerdotisa do culto afro-brasileiro, e ela também, num dado momento, ela fala sobre o seu episódio de depressão, né, ela fala sobre sua depressão pós-parto, e ela fala como é importante uma pessoa que tem uma responsabilidade como a minha, se vulnerabilizar e falar sobre que isso também pode acometer uma pessoa como eu, que não necessariamente é falta de Deus ou uma falta de divindade você ter uma depressão. Quando você fala como já um especialista na área, um pesquisador da área, nesse período, você botou o pé de novo lá, né? Eu acho que também é mais uma porta que a gente abre para as pessoas poderem entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, mas quanto mais você se conhece, mais musculatura emocional você tem para conseguir encarar Total. e conseguir voltar talvez mais rápido, né? E eu gosto de dizer uma coisa também sempre, Rodrigo, a importância das relações, cara. Como é importante, cada vez eu vejo a importância das relações, as relações positivas, das relações de carinho, de amor, de apoio para as pessoas que estão ou enfrentam qualquer questão emocional, assim, não vou chamar de fraqueza emocional, mas de um mal-estar emocional. Talvez seja, junto com um processo de autoconhecimento, ter apoio dessas pessoas, né? Criar essa rede de apoio. O Luiz Cozzolino, ele traz no livro dele, The Neuroscience of Relationships, ele fala que, então, o nosso cérebro ele é moldado pelas nossas relações, né? Como eu falei antes. Então, as crianças que têm estímulos negativos dos seus cuidadores, né? Das pessoas que ela confia, que ela ama. Então, as mensagens daquelas pessoas têm um poder muito grande de moldar o cérebro daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Então, se uma pessoa que eu confio, que eu tenho uma referência, me diz, você não é bom o suficiente, aquilo vira uma verdade. O meu cérebro entende aquilo e aquilo vira um caminho neural. O mesmo acontece depois, na nossa fase adulta, quando a gente traz isso e uma pessoa que a gente ama, que a gente tem como referência, te diz, tu é uma pessoa muito capaz e eu tenho muita confiança em ti, eu acho que tu consegue lidar com isso. O mesmo acontece no nosso cérebro. Porque as relações de afeto têm esse poder de mudar a neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, se você está lidando, tem na sua família alguém que está passando por um processo desses, apoie, dê um reforço positivo. E se você está passando por isso, procure pessoas, se relacione com pessoas que te fazem bem, pessoas que possam trazer reforço positivo para ti, não pessoas que vão reforçar essas coisas que tu já traz. Claro que na fase adulta, nosso cérebro está muito menos propício a ser moldado, mas é possível, a ciência já mostra que sim. Afinal de contas, é sobre nós, né? É sobre nós. Exatamente. Felipe, então, para a gente encerrar, vou fazer o seguinte jogo com você. Vou colocar algumas palavras,
vou dizer algumas palavras para você, Uhum. e você vai classificar essas palavras em emaranhado, em laços ou sobre nós. Emaranhado é uma coisa que é confusa, que é gosmenta, que ela tem muito mais complexidade, dificuldade ainda para a gente sair daquele lugar, certo? Laço é uma coisa que é bonita, mas ela ainda é frágil, porque um laço, se eu puxo um fio lá de baixo, ele dissolve o laço, né? Ou sobre nós, que tem laço, tem conexão, tem emaranhado, tem vulnerabilidade, tem pontos de contato, afinal de contas é sobre nós. Combinado? Combinado. Comunicação. Sobre nós. Por quê? Porque comunicação conecta. A gente cria o futuro que a gente deseja através da comunicação. E o nosso futuro vai estar sempre relacionado às pessoas, né? Então, acho que o processo de comunicação é um processo que a gente... É a nossa principal ferramenta de conexão, né? Entre nós. Lindo. Não, e você estava Comunicação entre nós. falando e eu estava lembrando, o quanto que a gente, quando a gente também está nesse processo de autoconhecimento, é uma conversa nossa com a gente mesmo, né, em que a gente vai, se comunicando com as nossas histórias, as nossas memórias, as nossas coisas todas. Então a comunicação, mesmo que ela seja não verbal, ela tem completamente relação, com o outro e com a conexão, né. Bem-estar. Sobre nós. Não existe bem-estar sem boas relações. Viver mais leve. Sobre nós. Assim como bem-estar, eu acho que viver mais leve é viver com bem-estar. Então, não tem leveza numa vida sozinho. E pra gente encerrar e celebrar as nossas conexões, felicidade. Sobre nós. E eu termino. Ai, pode falar, pode falar. Não, eu ia pensar porque sim, se eu fosse pensar em alegria, talvez eu poderia dizer que a alegria é laço, porque às vezes ela some. Mas a felicidade ela é muito mais ampla que isso, né? A felicidade, eu posso experimentar a tristeza estando feliz, eu posso experimentar a amargura estando feliz, eu posso experimentar a ansiedade estando feliz, né? Uma coisa não valida a outra. E depende das conexões, depende das pessoas, tudo isso só existe porque é sobre nós. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pelos seus depoimentos, pela sua disponibilidade e entrega para falar, sobre os seus nós, sobre as suas percepções e pelas suas conquistas, pelo seu trabalho. Hã, que ele venha lindamente conquistando muitos espaços no Brasil, fora do Brasil, porque a gente precisa de uma vida mais leve. Obrigado pelo seu trabalho. Bom, valeu, Rodrigo. Obrigado pelas tuas palavras e obrigado pelo espaço também, cara. Foi ótimo falar. É um tema assim que eu gosto muito, eu amo muito esse tema, né? É o tema que eu mais me dedico. Então, ainda me sinto um principiante, porque é um tema tão complexo, tão profundo, tão denso e que nos leva a tantos lugares, né? Esse tema nos leva para a religião, esse tema
nos leva para a sociologia, esse tema nos leva para a filosofia, esse tema nos leva para a neurociência, esse tema nos leva para a psicologia, esse tema nos leva para a psicanálise, esse tema nos leva... Eu posso ir para qualquer caminho para conhecer mais esse tema, né? Partindo de um caminho interior. Muito obrigado. Então, Mais uma vez, obrigado. um forte abraço e que a gente possa se encontrar mais vezes nessa jornada aí da transformação dessa nossa sociedade. Tá bom, querido? E para você que está comigo durante todo esse episódio, que você possa ter momentos de consciência, que você possa que você se permita ter momentos de respiração, de conexão da sua cabeça, seu coração e seu corpo, para que você tenha uma percepção melhor do mundo, de quem você é, para onde você vai, e se precisar, como disse o Felipe, procure pessoas, se conecte, porque com uma rede de apoio mais afetiva, a gente consegue resultados mais efetivos. Porque assim é a vida. É sobre nós. Até o nosso próximo episódio.